Vivemos em uma geração que corre, exige, cobra e se desespera diante da menor ausência de resposta. Somos filhos do imediatismo, viciados na sensação de controle, escravos de agendas e prazos que criamos para nos proteger da dor da espera. Queremos orar hoje e colher amanhã. Queremos plantar em lágrimas e acordar com o fruto pronto. Queremos que Deus fale, que Deus haja, que Deus venha. E queremos isso no nosso tempo, segundo nossos cálculos, dentro do nosso fôlego. Mas o céu não trabalha com relógios humanos. E aí começa a tensão espiritual que atormenta tantos corações. O silêncio de Deus não é rejeição. O tempo de espera não é esquecimento. A ausência de movimento visível não é sinal de abandono. Mas nossa alma, impaciente e ferida, interpreta cada demora como um não, cada silêncio como um castigo, cada dia sem resposta como mais uma prova de que algo deu errado. A ansiedade do agora faz barulho. Ela grita dentro de nós. Mas Deus continua soberano, mesmo quando parece calado. E é exatamente nesse lugar, onde tudo dentro de nós clama por pressa, que Deus escolhe ensinar o ritmo da eternidade. Ele nos leva ao deserto da espera, não para nos punir, mas para nos purificar. Ele nos apresenta o silêncio não como um castigo, mas como uma escola de fé. Porque o que mais destrói o coração humano não é a ausência da bênção, é a expectativa não atendida, o quase que não aconteceu, o milagre que parecia certo, mas não chegou. É nesse intervalo que o inimigo planta a dúvida e que os pensamentos mais tóxicos nascem. Será que Deus me esqueceu? Será que Ele ouviu minha oração? Será que o problema sou eu? Mas a verdade é que muitos que hoje estão sendo curados e fortalecidos por Deus já passaram por esse mesmo lugar. E se tem algo que o tempo revela, é que o silêncio do céu nunca é vazio. Ele é cheio de intenções. Ele prepara, cura, refina, ele quebra o orgulho e aumenta a dependência. Ele silencia a carne para ativar o espírito. No livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 3, a palavra diz: porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Ela se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá. Não tardará. Perceba o mistério. O profeta afirma que a visão parece tardar, mas ela não tarda. O problema, portanto, não está na promessa, mas na nossa percepção do tempo. O que parece demorado aos nossos olhos é, na verdade, exato aos olhos de Deus. Ele sabe o dia, a hora, o segundo certo para agir. Ele vê o que você não vê. Ele conhece o que você ainda não viveu. E é por isso que, mesmo quando a ansiedade cresce dentro de você como uma tempestade, é preciso respirar fundo, fechar os olhos e confiar que Ele não está atrasado. Ele está apenas preparando o terreno, moldando sua estrutura, ensinando você a confiar não no tempo, mas no caráter dele. Você pode estar orando há meses, jejuando há semanas, chorando há anos. Pode estar tentando entender o motivo de nada acontecer enquanto o tempo passa diante de seus olhos como um inimigo. Mas não se engane, o tempo não é seu inimigo. Ele é apenas um instrumento que Deus usa para alinhar a sua fé à vontade dele. E enquanto você acha que está parado, ele está te posicionando. Enquanto você pensa que tudo travou, ele está organizando os bastidores. É por isso que o silêncio do céu não pode ser confundido com o silêncio da dor humana. Deus fala até quando cala. Ele age até quando parece distante. Ele cumpre até quando tudo em você diz que já é tarde demais. Porque Deus não precisa correr. Ele é o dono do tempo. É nesse ponto que muitos desistem quando estão a poucos dias do milagre. Porque não suportam mais um mês, mais uma semana, mais uma madrugada sem ver a promessa se manifestar. Mas a verdade é que o Kairos, o tempo de Deus, é sempre preciso. E quando ele se manifesta, não há atraso que permaneça,
Não há atraso que tenha poder. O que parecia perdido, ele restaura. O que parecia demorado, ele acelera. O que parecia longe, ele traz para perto com um sopro. Então não desista, não reclame, não fuja da espera. Ela está produzindo algo eterno dentro de você. E quando você menos esperar, a porta vai se abrir, o cenário vai mudar e você vai perceber que Deus nunca chegou atrasado. Ele apenas estava vindo na hora exata. O ser humano vive contando os minutos, os dias, os anos. Desde o nascimento até a morte, somos governados pelo relógio. Acordamos com hora marcada, trabalhamos com prazo, amamos com pressa, sofremos com impaciência e nos movemos como se o tempo fosse um inimigo invisível prestes a nos engolir. Esse tempo que mede, que limita, que nos aprisiona, é o pers chronos, o tempo cronológico criado para organizar a vida. Mas o tempo com o qual Deus opera não é regido por ponteiros nem por estações terrenas. Ele é eterno. Eterno não no sentido de demorado, mas no sentido de soberano. O tempo que Deus usa se chama Kairos. E ele não pode ser previsto, calculado ou manipulado. Kairos não é o tempo da contagem, é o tempo da realização. É o instante sagrado em que a eternidade toca a terra. Onde uma oração antiga encontra sua resposta, onde uma ferida antiga é curada com uma única palavra. Kairos é o tempo da intervenção divina, e ele sempre vem quando tudo parece perdido no cronos humano. Essa distinção é vital para a fé, porque enquanto você se desespera por dias que parecem se repetir sem novidade, Deus está aguardando o momento exato em que seu coração estará pronto para suportar aquilo que pediu. Cronos é o tempo do preparo. Kairos é o tempo da colheita. Cronos forma o vaso. Kairos o enche com unção. Cronos quebra nosso orgulho. Kairos exalta a humildade forjada pela espera. E aqui está o mistério que muitos ignoram. Não é Deus que atrasa. Somos nós que antecipamos o que não suportaríamos agora. É por isso que o Pai, em sua infinita sabedoria, muitas vezes nos segura, nos freia, nos oculta, nos silencia, porque Ele está nos alinhando não ao relógio da terra, mas ao compasso do céu. E quando o céu decide que é hora, nada, absolutamente nada, consegue impedir a manifestação da promessa. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, escreveu: Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Repare que não foi na hora da humanidade, mas na plenitude do tempo, ou seja, nos Kairos. Não foi quando os homens esperavam, foi quando o céu decidiu. E quando o céu decide, até o Império Romano se curva. Até o caos é obrigado a colaborar com o plano eterno. É assim que Deus trabalha. Ele não nos consulta, ele nos surpreende, ele não pede permissão. Ele se revela no tempo em que a glória dele será mais clara e o testemunho mais forte. Porque o objetivo dele não é acelerar o que você quer. É glorificar o nome dele através do que você vive. Quando você entender essa diferença, sua alma vai descansar. Você vai perceber que não precisa competir com ninguém, não precisa invejar o tempo de ninguém, nem se frustrar por não viver agora o que outros estão vivendo. Porque cada um tem seu tempo determinado por Deus, e o seu Kairos está guardado, não num calendário, mas no coração do Pai. Ele já tem o momento certo, o cenário certo, a conexão certa, a palavra certa. E quando chegar, tudo que você passou até aqui vai fazer sentido. Você vai entender por que chorou tanto, por que esperou tanto, por que precisou desapegar de tanta coisa. Porque o Kairos de Deus sempre chega envolto de propósito. Ele não apenas muda a sua realidade, ele transforma a sua identidade. Então, da próxima vez que seu coração acelerar de ansiedade, respire. Lembre-se, você não é guiado pelo tempo que passa, mas pelo tempo que permanece. O tempo humano é relativo, mas o tempo de Deus é absoluto.
E tudo que é absoluto tem força para restaurar o que o tempo cronológico destruiu. Deus não esqueceu de você. Ele está apenas trabalhando em outro fuso horário, o da eternidade. E quando o céu diz agora, o impossível vira normal, o improvável acontece, e aquilo que parecia distante se torna realidade diante dos seus olhos. Porque Kairos não atrasa, ele amadurece. Há momentos em que o ponteiro do relógio se move, mas dentro de nós, tudo está parado. A vida continua, os dias passam, o sol nasce e se põe, mas o coração permanece imóvel, ferido, frustrado, inquieto. É como se houvesse uma defasagem entre o tempo que corre lá fora e o tempo que pulsa aqui dentro. Estamos cansados de esperar e, ao mesmo tempo, com medo do que vem. A alma grita, mas o céu permanece em silêncio. O relógio segue, mas o coração E é exatamente trava. nesse contraste que muitos se perdem, confundindo o tempo da alma com o tempo de Deus. O ser humano, limitado por sensações, tende a acreditar que o que sente é o que é. Mas nem sempre aquilo que você sente reflete o que Deus está fazendo. Muitas vezes, Deus está agindo nos bastidores enquanto você sente apenas o eco da espera. É nesse hiato entre o relógio da terra e o tempo do céu que a fé precisa florescer. Não como uma emoção, mas como uma convicção silenciosa. É nessa fase que surgem perguntas dolorosas. Por que não aconteceu ainda? Por que a promessa parece tão distante? Será que Deus se esqueceu de mim? E enquanto você tenta conciliar sua fé com sua dor, o tempo avança. Amigos prosperam, sonhos alheios se realizam, vidas parecem andar, menos a sua. E isso fere. Fere porque achamos que Deus trabalha em ritmo igual para todos. Fere porque comparamos o tempo da promessa dos outros com o deserto da nossa espera. Fere porque confundimos movimento com direção, barulho com bênção, velocidade com propósito, e nos esquecemos que o céu tem um tempo que não pode ser medido pelo relógio humano. O tempo de Deus não é regido por urgência, mas por intenção. Ele não se move porque você está impaciente. Ele se move quando sua maturidade encontra o propósito dele. O salmista Davi escreveu no Salmo 31, versículo 15, "Os meus tempos estão nas tuas mãos." Essa declaração é uma entrega profunda. Significa reconhecer que não sou eu quem determina o momento. Não é minha dor que comanda o céu. Não é meu desespero que apressa o milagre. Significa dizer, Deus, mesmo que eu não entenda, mesmo que tudo dentro de mim diga que está demorando, eu confio que tu sabes o tempo certo. Essa confiança é o que sustenta quando tudo mais falha. É ela que permite que você ande mesmo sem ver, que ore mesmo sem ouvir, que espere mesmo sem sinal. Porque quem entrega seus tempos a Deus não vive em função do relógio, vive em função da promessa. E a promessa não depende do tempo, ela depende do Deus que não muda. Mas há algo ainda mais profundo. Quando o relógio não bate com o coração, é sinal de que o coração está tentando controlar o que só Deus pode comandar. É o velho conflito entre o humano que quer acelerar e o divino que quer amadurecer. Deus não vai te dar algo só porque você quer agora. Ele vai te dar quando souber que você está pronto para não perder. E essa prontidão quase nunca vem na pressa. Ela vem no processo. Vem nas madrugadas em silêncio. Vem nas orações sem resposta. Vem nos dias em que tudo o que você tem é a fé de que ainda vai viver o que Deus falou. A fé verdadeira não é medida pela velocidade com que a promessa se cumpre, mas pela constância com que você se mantém firme, mesmo quando ela parece cada vez mais distante. Se hoje seu coração está em conflito com o tempo, se você sente que está fora do compasso, se tudo parece atrasado ou travado, respire. Não tente forçar o relógio do céu com a angústia da alma. Em vez disso, entregue, porque o relógio pode até estar marcando um tempo ruim,
Mas Deus é o Senhor dos tempos. E quando Ele decide agir, não importa quanto tempo passou, quantas lágrimas você já derramou, quantas portas se fecharam, Ele tem o poder de realinhar o tempo e transformar o que parecia perdido em testemunho. Porque quando o Kairos chega, até o que parecia fora de tempo se torna perfeito. Deus fez uma promessa, a mais improvável das promessas. Ele olhou para um homem idoso com uma esposa estéril e disse: "Eu farei de ti uma grande nação." Gênesis capítulo 12, versículo 2. Aos olhos humanos, isso já seria impossível naquele momento, mas o céu não se limita à lógica biológica. A promessa foi lançada, mas a espera foi longa. Foram-se 25 anos entre a palavra liberada e o nascimento de Isaque. 25 anos de silêncio, de perguntas, de conflitos internos, de velhice avançando e de sonhos aparentemente regredindo. E é exatamente nessa história que encontramos a essência do Bishtel Kairos, de Deus. Ele não trabalha com pressa, mas com precisão. O que parecia um atraso imperdoável era, na verdade, o tempo exato para a manifestação do impossível. Porque quando Deus quer glorificar seu nome, Ele escolhe cenários improváveis e horários que ninguém escolheria. Sara chegou ao ponto de rir diante da promessa, como se dissesse: "Isso é ridículo demais para acontecer." E muitos de nós fazemos o mesmo. Rimos por dentro quando ouvimos que ainda vamos viver um milagre. Rimos porque já esperamos tanto, porque já doeu demais, porque já aceitamos que não vai acontecer. Mas Deus não precisa da nossa lógica. Ele só precisa da nossa fé. Ainda que pequena, ainda que ferida, ainda que misturada com dúvida. E quando Isaque nasceu, não foi apenas um filho, foi um sinal de que Deus não mente, não falha e nunca se atrasa. Ele chegou no tempo certo, não no tempo de Abraão, não no tempo de Sara, mas no tempo dele. E o tempo dele sempre vem carregado de glória. Agora pense, quantas vezes você se sentiu como Abraão, carregando promessas nas costas e vendo os anos passarem sem sinal de cumprimento? Quantas vezes você se sentiu como Sara, cansada de esperar, tentando resolver com as próprias mãos, criando atalhos como Agar e Ismael, que no fim só aumentaram a dor? Esse é o retrato da alma humana diante da demora. A vontade de ajudar Deus, de acelerar o plano, de fabricar soluções. Mas o plano de Deus não precisa de assistência, ele precisa de obediência. O Kairos só se manifesta onde há rendição. Ele não opera em corações apressados, mas em corações quebrantados. A história de Abraão nos ensina que o tempo de espera também é parte da promessa, que o silêncio de Deus entre a semente e a colheita é tão sagrado quanto o milagre final, porque é nesse espaço que somos moldados, lapidados, preparados. O Abraão que recebeu Isaque não era o mesmo homem que ouviu a promessa 25 anos antes. Ele passou pelo fogo da dúvida, pelo teste da fé, pela solidão da espera. Mas ao final, ele entendeu. Deus nunca esteve atrasado. O relógio dele estava apenas operando em outra frequência, uma frequência que só os perseverantes conseguem captar. E você? Vai continuar olhando para o tempo humano ou vai confiar no Kairos que não falha? Talvez hoje você esteja no ano 24 da sua promessa. Talvez tudo ao seu redor diga que é tarde demais. Mas Isaque vem. O sorriso que Sara soltou quando finalmente o segurou nos braços não foi de ironia, foi de alívio, de gratidão, de fé restaurada. E esse mesmo sorriso, Deus vai devolver ao seu rosto. Você ainda vai segurar o que esperou tanto tempo, ainda vai testemunhar aquilo que parecia esquecido, porque o Deus de Abraão é o seu Deus, e ele continua cumprindo promessas no tempo certo. Nem antes, nem depois. Exatamente quando glorifica mais a Ele e transforma mais você. Imagine receber um sonho diretamente de Deus. Um sonho grandioso, cheio de glória.
onde você se vê acima, sendo usado, exaltado, conduzido pela mão do Altíssimo. Agora, imagine que logo depois desse sonho, tudo em sua vida começa a ruir. Você é rejeitado pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente, jogado numa prisão sem data de saída. Esse foi o caminho de José, filho de Jacó, que viveu o intervalo mais doloroso entre a promessa e o cumprimento. Ele tinha cerca de 17 anos quando foi traído, e só aos 30 anos foi exaltado por Faraó e estabelecido como governador do Egito. 13 anos de injustiça, de silêncio, de solidão. Mas ali, entre o fundo do poço e o trono, aconteceu algo poderoso. Deus estava moldando um coração capaz de suportar o peso do propósito. José não ficou parado na dor. Ele cresceu nela. Ele floresceu mesmo no cárcere. Ele se manteve fiel, íntegro, temente, mesmo quando tudo dizia que Deus o havia abandonado. E esse é um dos maiores mistérios do Kairos. Ele não apenas entrega o que foi prometido, ele transforma quem vai receber. José sonhou com o destino, mas não imaginava o processo. E Deus, em sua sabedoria, usou o cárcere como sala de aula. Ali, José aprendeu a liderar, a perdoar, a interpretar, a depender. Porque o que viria depois exigiria maturidade, exigiria governo, exigiria compaixão por aqueles que o feriram. E isso só se aprende no lugar onde os aplausos cessam e tudo o que você tem é fé e silêncio. No livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20, José declara aos seus irmãos: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Essa é a maturidade de quem entendeu o tempo de Deus, de quem não ficou preso na mágoa, mas cresceu na dor. José poderia ter sido consumido pelo rancor, poderia ter se rebelado na prisão, poderia ter desistido do que Deus falou, mas escolheu permanecer. Escolheu confiar que mesmo a cela era parte do plano. E quando o Kairos se manifestou, através de um sonho de Faraó que só ele conseguia interpretar, tudo mudou em um dia. Um dia, depois de 13 anos de silêncio. Essa é a força do tempo de Deus. Ele pode parecer longo demais até que aconteça. E quando acontece, é rápido, definitivo. Você pode estar em sua própria prisão hoje, preso a uma estação que não muda, a uma promessa que não se cumpre, a um ciclo que insiste em não se romper. Mas não despreze o que Deus está fazendo nesse lugar. Ele não te deixou aí por acaso. Ele está construindo um coração que suporte o peso daquilo que você ainda vai viver. Porque a bênção que vem antes do tempo destrói, mas a bênção que vem no Kairos edifica. Então resista, não se entregue ao desânimo. Lembre-se que o mesmo Deus que estava com José no cárcere também está com você agora. Ele vê cada lágrima, cada clamor, cada noite em que você pergunta: até quando? E ele responde não com pressa, mas com precisão. Quando o momento chegar, ele te tira do anonimato e te leva à presença de reis. Ele faz você se lembrar que não foi esquecido, foi escondido para ser revelado na hora exata. Porque José não saiu da prisão quando pediu, mas quando Deus decidiu que era a hora. E com você será igual. Vai chegar o dia em que você vai sair desse ciclo, desse cárcere emocional, espiritual ou físico. E quando isso acontecer, você vai entender que Deus não atrasou. Ele estava preparando o cenário ideal para que todos saibam. Foi Ele quem te exaltou. 4 dias. Esse foi o tempo que Lázaro ficou morto. Tempo suficiente para o corpo entrar em decomposição. Tempo suficiente para os vizinhos lamentarem, para as irmãs se desesperarem, para os corações perderem toda a esperança. Quando Jesus finalmente chegou a Betânia, Marta foi ao encontro dele e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João, capítulo 11, versículo 21.
Essa frase carrega dor, frustração, amor e fé ao mesmo tempo. Ela acreditava em Jesus, mas achava que ele havia chegado tarde demais. E esse é o sentimento de tantos corações hoje. Senhor, onde tu estavas quando tudo deu errado? Por que demoraste tanto? Por que não vieste quando eu ainda acreditava? O silêncio da espera produziu morte. Mas Jesus não estava atrasado. Ele estava no Kairos, o tempo exato da manifestação sobrenatural. A lógica humana diz que a presença de Deus deveria ter impedido a morte. Mas a lógica do céu revela que há milagres que só acontecem depois da morte. Há glórias que só se manifestam quando tudo parece perdido. Há testemunhos que só nascem depois do luto. E há ressurreições que só acontecem quando não há mais fé humana ativa, apenas o mover divino. Jesus não chegou para impedir a morte de Lázaro. Ele chegou para vencê-la. Ele não veio no tempo em que Marta esperava. Veio no tempo em que o Pai determinou que a glória fosse maior. Porque impedir a morte seria um milagre. Mas ressuscitar um corpo em decomposição seria uma declaração pública de poder eterno. E foi isso que ele fez. Não porque foi pressionado, mas porque o Kairos estava maduro. Quando Jesus se aproximou do túmulo, chorou. Ele chorou mesmo sabendo que iria ressuscitar Lázaro. Chorou porque se importa. Chorou porque sente. Chorou porque o tempo de espera não o torna insensível. Isso nos mostra que mesmo quando ele parece demorar, ele está presente emocionalmente. Ele está ali, acompanhando cada fase da dor, sentindo junto, observando tudo, mas agindo no tempo dele. E quando chegou a hora, bastou uma frase: Lázaro, vem para fora. João, capítulo 11, versículo 43. E aquilo que estava morto obedeceu. Aquilo que estava fedendo ressuscitou. Aquilo que todos já tinham enterrado, Deus trouxe de volta. Porque quando Jesus fala no tempo certo, nem a morte pode resistir. Essa história é um grito espiritual para todos que se sentem esquecidos. Talvez você esteja diante de algo que morreu. Um relacionamento, um sonho, um ministério, uma esperança. Talvez já tenha até enterrado. Já colocou pedra em cima. Já aceitou que não vai voltar. Mas o Deus que ressuscita mortos ainda está ativo. E ele pode estar a caminho, mesmo que pareça atrasado para os olhos humanos. Porque o atraso dele é a preparação do cenário. Quanto mais desesperador parece, maior será o impacto da ressurreição. Jesus não quer apenas te consolar. Ele quer te surpreender. Ele não quer apenas te dar alívio. Ele quer gerar fé em quem te assiste. E para isso, ele escolhe o tempo perfeito. O Kairos de Deus nunca é apressado e nunca é tarde. Ele sempre chega quando a glória será inegável. E quando ele decide ressuscitar o que morreu, não há túmulo, não há pedra, não há luto que possa impedir. Então não perca a fé. Ainda que tudo diga que é tarde demais, ainda que o cheiro da morte esteja presente, ainda que todos tenham desistido, Jesus está vindo. E quando ele disser, vem para fora, tudo que parecia encerrado vai reviver. Porque com ele, até o fim, é só o começo. Existe um milagre que ninguém vê. Um tipo de transformação que não aparece nos testemunhos públicos, nem é contada em púlpitos, nem é celebrada com aplausos. É o milagre que acontece dentro, no silêncio, no escondido, na alma que está sendo moldada enquanto espera. Porque o tempo que você julga perdido pode ser, na verdade, o tempo mais frutífero da sua jornada. O céu nunca desperdiça espera. Deus não joga tempo fora. Ele usa cada estação, cada lágrima, cada adiamento para realizar a obra mais importante, a que acontece dentro de você. E enquanto você acha que nada está mudando, ele está mudando você. Ele está curando traumas antigos, arrancando impurezas do coração, treinando sua paciência, afiando sua fé, reestruturando sua identidade. O milagre da espera não é só o que você vai receber depois, é quem você vai se tornar no processo.
O ser humano foca no resultado. Deus foca na estrutura. Você quer a bênção. Deus quer que você tenha fundação para sustentá-la. Porque a bênção que chega cedo demais se transforma em fardo. Mas a bênção que chega quando a alma está pronta se torna legado. Muitos oram por portas abertas, mas não sabem que essas portas exigem força emocional, domínio próprio, sabedoria espiritual. E isso não se aprende com pressa. Isso é forjado no tempo de silêncio. O que parece estagnação, na verdade, é construção, é lapidação, é o oleiro apertando, moldando, girando o vaso com força, até que ele esteja no formato exato. Porque quando a promessa chegar, você não vai apenas recebê-la, você vai habitá-la, vivê-la, sustentá-la com maturidade. E isso só é possível quando há milagre interior. Em Romanos capítulo 5, versículos 3 e 4, o apóstolo Paulo declara: a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Veja como tudo está conectado. A tribulação não é o fim, ela é o início de uma cadeia de milagres interiores. Porque Deus está muito mais interessado em quem você está se tornando do que apenas no que você está esperando. Ele quer curar a ferida que você aprendeu a esconder. Ele quer tratar a pressa que você camuflou de fé. Ele quer quebrar os padrões que você construiu com medo de ser rejeitado. E, acima de tudo, Ele quer fazer você enxergar que a promessa mais urgente não é externa, é interna. Quantas pessoas receberam promessas, mas não estavam prontas para carregá-las? Quantos casamentos destruídos por imaturidade espiritual? Quantos ministérios arruinados por orgulho não tratado? Quantas portas abertas que se transformaram em prisões emocionais? Tudo isso por falta de preparo. É por isso que Deus não quer te entregar um presente. Ele quer te transformar em alguém que se torne o próprio testemunho. Ele não está demorando. Ele está investindo em você. E isso é mais profundo do que qualquer bênção visível, porque o que Ele está gerando em você, ninguém poderá tirar. Então, da próxima vez que você se sentir parado, desacelerado, esquecido, lembre-se, o céu não te esqueceu. Ele está operando de dentro para fora. Está trocando suas vestes internas, renovando sua visão, restaurando sua fé. E quando o Kairos ir chegar, você não será o mesmo. Estará mais forte, mais leve, mais maduro, mais parecido com Cristo. E nesse dia você vai perceber: o tempo de espera não foi tempo perdido. Foi o tempo em que Deus mais trabalhou em você. Existem dias em que a alma grita com mais força que a própria voz. Dias em que o peito aperta, as lágrimas caem sem permissão. E tudo o que conseguimos dizer em oração é: Senhor, me ajuda. São gemidos que nem sempre formam frases, angústias que não encontram palavras, um desespero íntimo, abafado, que ninguém vê, mas Deus vê. Deus ouve, Deus interpreta. Porque o Senhor não responde apenas palavras articuladas, Ele responde clamares espirituais. Há orações tão profundas que são feitas apenas com o olhar. E o céu reconhece cada uma. Por isso, mesmo quando você acha que Deus não está te ouvindo, Ele está mais perto do que imagina. O silêncio dele não é indiferença, é sabedoria. Ele se cala não porque não se importa, mas porque está fazendo algo mais profundo do que a resposta que você pediu. Há um poder imenso no silêncio de Deus. Ele não precisa provar nada para ser fiel. Ele não precisa falar para agir. Ele não precisa se manifestar para estar presente. E isso fere a lógica humana, porque fomos ensinados a associar amor com resposta imediata. Se Deus me ama, Ele deveria responder. Se Ele me vê, deveria intervir. Se Ele se importa, por que não age? Mas a verdade espiritual é outra. O amor de Deus não se mede pela rapidez da resposta, se mede pela fidelidade da presença. E Ele nunca te deixou.
Mesmo em silêncio, ele está sustentando sua mente, protegendo sua caminhada, impedindo ataques que você nem percebe. O Pai está sempre ativo, ainda que pareça ausente. No livro de Êxodo, capítulo 3, versículo 7, Deus diz a Moisés: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço as suas dores. Olhe a profundidade dessa frase. Deus vê, ouve e conhece. Mesmo antes de enviar Moisés, ele já estava sensível ao sofrimento. Isso mostra que, ainda que a libertação não tenha chegado no tempo desejado, Deus já estava envolvido. Ele não ignora as dores, ele apenas espera o Kairos, o momento certo para intervir de forma completa. Ele não faz metade da obra. Quando ele age, é para transformar tudo. O problema é que, enquanto esperamos, o coração humano cria narrativas. Começamos a achar que oramos errado, que não somos dignos, que Deus tem preferidos. Esses pensamentos não vêm do céu, vêm da dor, e a dor distorce a verdade. Por isso, precisamos ancorar nossa fé naquilo que sabemos, não apenas naquilo que sentimos. Sentimentos oscilam, mas o caráter de Deus é imutável, e Ele é bom, Ele é justo, Ele é presente. Então, mesmo quando o seu clamor ecoa no vazio, continue orando. Mesmo quando não sentir nada, continue confiando. Porque no mundo espiritual, há movimentos acontecendo enquanto você espera. Pode ser que hoje você esteja em uma madrugada de angústia, se perguntando se Deus ainda se importa. A resposta é sim. Ele não apenas se importa, Ele está agindo agora. Pode não ser do jeito que você imaginou, mas é da forma que vai te sustentar. Pode não ser na hora que você quer, mas é no tempo em que você estará mais forte para viver o que virá. E nesse processo, Deus está ouvindo o que ninguém mais ouve, o clamor escondido da sua alma. Ele conhece o que você não consegue explicar, e é por isso que Ele é perfeito. Porque mesmo quando você se sente incapaz de pedir, Ele já está preparando o que você precisa. Se há uma estação que o inimigo gosta de explorar, é o tempo da espera. Não porque ele possa interromper o plano de Deus, mas porque ele sabe que a por impaciência pode. O diabo não tem poder para cancelar a promessa, mas pode tentar corromper seu processo, até ela. E o que ele usa? A ansiedade, o desespero, a comparação, a pressa. Ele sussurra: você está ficando para trás. Todo mundo já venceu, menos você. Deus te esqueceu. Você precisa fazer alguma coisa logo. Ele planta essas mentiras porque sabe que, se você agir antes da hora, pode destruir com as próprias mãos aquilo que Deus estava prestes a entregar. Foi assim com Saul, que por não esperar Samuel sacrificar no tempo certo, perdeu o reino. A impaciência pode parecer inofensiva, mas ela é mortal quando nos faz sair da rota divina. O inimigo opera nas brechas emocionais, e a espera, quando não é bem administrada, gera exatamente essas brechas: insatisfação, murmúrio, frustração, amargura. O coração começa a se contaminar lentamente até que você já não ora com fé, já não acredita com força, já não enxerga propósito. É nessa hora que decisões erradas parecem soluções. O atalho parece caminho, o Ismael parece promessa. Mas toda promessa feita no cronos humano, sem direção do Kairos divino, vira carga, vira luta desnecessária, vira fardo. O diabo sabe disso. E por isso, ele não tenta tirar a promessa de você. Ele tenta fazer você abandoná-la, por impaciência. Ele não apaga o chamado. Ele só te convence de que está demorando demais para valer a pena. No livro de Isaías, capítulo 30, versículo 18, está escrito: por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se exaltará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de juízo. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Aqui está um segredo profundo. Deus também espera.
Ele não espera por falta de poder, ele espera por misericórdia. Ele espera para que você seja capaz de receber. Esperar não é punição, é proteção. O céu te segura hoje para não te perder amanhã. Ele te guarda agora para não te ver ruir depois. E o inimigo, ao ver isso, fará de tudo para que você não aguente o processo. É por isso que nos momentos de impaciência, a sua vigilância espiritual deve dobrar. Esse é o tempo de orar mais, jejuar mais, silenciar mais, se afastar de vozes confusas. É o tempo de blindar a mente contra comparações. Porque a grama do vizinho parece mais verde, mas talvez seja sintética. Você não sabe o que o outro sacrificou para chegar onde está. Só Deus conhece os bastidores, e Ele está cuidando dos seus. Ele não te chamou para competir, Ele te chamou para cumprir um propósito único. E esse propósito tem um tempo específico que o inimigo nunca conseguirá acessar. Por isso, não entregue sua promessa ao desespero. Não negocie sua espera por um alívio imediato. Não abandone a rota só porque o caminho ficou estreito. Aguente, resista, porque o que está sendo gerado no silêncio vai calar o inferno quando nascer. O tempo da espera é também o tempo do discernimento. Se o inimigo está te pressionando, é sinal de que o Kairos está próximo. E quanto mais forte for o ataque na impaciência, mais gloriosa será a manifestação do que Deus está prestes a liberar. Quando Deus age, Ele não se limita ao momento presente. O que Ele faz no Kairos não é apenas para hoje, é para sempre. O tempo divino carrega consigo uma dimensão de eternidade. É como se o céu empurrasse uma parte de si mesmo para dentro da linha do tempo humano, gerando um impacto que ultrapassa gerações. Por isso, quando Deus escolhe agir, Ele não se preocupa apenas com seu alívio, mas com o testemunho que será gerado, com as vidas que serão alcançadas, com o legado que será construído. O Satechu Kairos é a colisão entre o ordinário e o sagrado. É o momento em que a vontade do Pai se manifesta com força, precisão e propósito. E quando isso acontece, não há erro humano, atraso terreno ou oposição espiritual que possa impedir. Porque quando o céu decide, nada resiste. A mente humana foca no agora, no que resolve a dor imediata. Mas Deus enxerga o quadro completo. Ele vê além da nossa necessidade. Ele vê a eternidade. E é por isso que tantas vezes Ele demora. Porque o que você vê como uma simples resposta, Ele vê como uma engrenagem num plano maior. Ele está movendo peças que você nem conhece, envolvendo pessoas que você nem imagina, preparando cenários que vão ecoar não apenas em sua vida, mas na de muitos outros. Um milagre que acontece no Kairos nunca termina em quem o recebe. Ele se espalha, ele influencia, ele desperta fé, transforma histórias, sacode estruturas. O que vem rápido demais, muitas vezes morre rápido também. Mas o que vem de Deus no tempo exato se torna referência, semente, herança. Em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, está escrito: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem. Isso significa que há uma parte de nós que anseia pelo eterno, que reconhece quando algo é maior do que nós mesmos. E quando o Kairos se manifesta, é como se essa eternidade fosse ativada. Você percebe que não está apenas vivendo uma bênção, está fazendo parte de um mover divino. E é isso que dá sentido à espera. Quando Deus age na hora dele, o que acontece não é apenas bonito, é perfeito, é intocável, é eterno. Por isso, não mendigue respostas imediatas quando Deus está preparando manifestações gloriosas. Não troque o eterno pelo urgente. Não sacrifique a grandeza de uma promessa pelo conforto passageiro de um atalho. O que um Kairos carrega é pesado demais para caber em pressa. Deus sabe o que está fazendo. Ele sabe quando, como, com quem e por quê.
E quando tudo se alinhar, quando sua maturidade, o cenário e o céu estiverem prontos, ele vai liberar algo tão grandioso que você não vai conseguir segurar sozinho. Vai ser abundante, vai ser público, vai ser sobrenatural. E você vai entender que valeu cada minuto de silêncio, cada dia de luta, cada madrugada de espera. Porque o tempo de Deus não erra, ele glorifica. Há histórias que pareciam encerradas, relacionamentos desfeitos, promessas esquecidas, sonhos enterrados, portas que se fecharam sem aviso. Aos olhos humanos, o que morreu não volta. O que passou ficou para trás. Mas Deus não se submete às estatísticas. O que é definitivo para os homens ainda é matéria-prima nas mãos do Criador. O que parece perdido, ele recupera. O que foi rejeitado, ele transforma em testemunho. Ao longo da história bíblica e também da nossa própria existência, há inúmeros relatos de milagres que vieram fora da lógica, fora da hora esperada, mas exatamente dentro do tempo de Deus. São testemunhos que pareciam não ter mais lugar, até que o Kairos chegou. E quando ele chega, tudo o que parecia morto floresce com uma força que só o céu pode gerar. Quantas pessoas já haviam desistido quando Deus decidiu agir? Ana, que chorava ano após ano no templo, sem resposta, e que foi acusada até de estar embriagada, recebeu um profeta como filho no tempo certo. Zaqueu, rejeitado pela sociedade, teve seu nome chamado por Jesus no momento em que apenas queria ver de longe. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos doente, sem esperança, tocou em Jesus no meio de uma multidão e, em um instante, o que parecia perdido se tornou cura. Essas histórias nos ensinam que a demora não invalida o milagre, apenas prepara o cenário. E quando o Kairos Corcílio se manifesta, o que parecia inútil se torna inesquecível. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. Uma história interrompida, uma fase sem sentido, um tempo que parece ter escapado das mãos. Mas Deus não apenas controla o tempo, Ele restaura o tempo. Ele pode devolver oportunidades, multiplicar colheitas, reacender relacionamentos, abrir portas novas, onde o mais poderoso é que quando ele faz isso, o testemunho que nasce tem impacto eterno. Ele não apenas muda a sua vida, ele transforma todos que te observam, porque Deus gosta de usar o improvável. Ele gosta de virar páginas que já estavam seladas. Ele gosta de mostrar que mesmo quando você não vê saída, ele ainda escreve finais que ninguém espera. No livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, Deus diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ou seja, até o tempo roubado, perdido, desgastado, Deus pode restituir. Ele é Senhor dos anos, dos dias, das fases. Ele pode acelerar processos que o inimigo tentou retardar. Pode liberar um ciclo novo com mais graça do que todo o passado junto. Ele pode te dar algo tão glorioso que fará o seu ontem parecer apenas preparação. E é por isso que você não deve desistir do que parecia perdido. Porque com Deus, nada se perde, tudo é transformado. Então, levante os olhos. Se algo que você viveu foi quebrado, não significa que foi descartado. Deus é especialista em reconstruir com mais beleza o que foi estraçalhado. Os testemunhos mais poderosos são aqueles que nasceram quando ninguém mais acreditava. E o seu pode ser um desses. Se você confiar, se você permanecer, se você deixar Deus operar no tempo dele, então o que hoje é lágrima, amanhã será legado. O que hoje é luta, amanhã será história contada em alta voz. Porque quando o Kairos se manifesta, até o que parecia esquecido floresce com glória. É difícil confiar quando tudo parece fora do lugar, quando o cenário não corresponde à promessa, quando a espera se arrasta e os sinais parecem ter desaparecido. É difícil manter a fé viva quando a realidade insiste em contrariar a esperança. Mas é justamente nesses momentos
que precisamos lembrar. Deus não está preso ao tempo como nós estamos. Ele é eterno. Ele não se atrasa, porque ele não se move por segundos ou minutos. Ele não é regido por prazos. Ele é o dono de todos eles. Deus está fora do tempo, mas jamais fora do controle. E isso muda tudo. Porque se ele não está limitado ao nosso relógio, então ele pode agir no momento que parecer impossível. Pode virar situações no último segundo, pode criar caminhos onde não há chão. Ele governa sobre o invisível, sobre o silêncio, sobre o que ninguém entende. Nos momentos de desespero, é comum perguntarmos: será que Deus ainda está no controle da minha vida? E a resposta, mesmo que você não sinta, é sim. O controle de Deus não depende da sua percepção. Ele não perde o governo quando você perde a paz. Ele não se confunde quando você entra em crise. Ele permanece soberano, mesmo quando tudo parece fora de curso. E mais, ele não apenas controla sua história, ele escreve com detalhes. Cada passo seu, cada queda, cada vitória, cada espera, tudo já foi visto por ele. E mesmo o que hoje parece bagunçado, amanhã será peça de um plano perfeito. Porque o que parece caos para você é estratégia em construção, nas mãos de Deus. O profeta Isaías, no capítulo 46, versículo 10, declara que Deus é aquele que anuncia o fim desde o princípio. Ou seja, ele já viu o fim antes mesmo de você dar o primeiro passo. Ele não está tentando improvisar sua vida conforme os problemas surgem. Ele já tem a solução antes do diagnóstico. Já tem a cura antes da ferida. Já tem o escape antes da prisão. E esse conhecimento absoluto deve nos trazer descanso. Você não está sendo levado pelo acaso. Você está sendo conduzido pela mão do Criador do tempo. E mesmo que ele pareça demorado, você pode confiar que ele sabe exatamente o que está fazendo. É por isso que a fé verdadeira exige entrega. Não apenas de palavras, mas de controle. Enquanto você quiser entender tudo, calcular tudo, antecipar cada passo, vai viver em angústia. Mas quando você decidir soltar, respirar, confiar, mesmo sem ver, você vai experimentar o tipo de paz que só quem entrega o tempo a Deus consegue sentir. Porque confiar no Deus que está fora do tempo é reconhecer que mesmo quando você não entende, Ele já escreveu um final cheio de glória. E esse final não será construído por força humana, nem por tentativas desesperadas, nem por manipulação. Ele será fruto da soberania de um Pai que nunca erra. Então hoje, respire fundo. Entregue a agenda, os prazos, os medos. Olhe para o alto e diga com sinceridade: Deus, mesmo sem entender, eu confio. E quando essa confiança se tornar sua postura diária, você vai perceber que mesmo sem pressa, Deus sempre chega na hora certa. E o que Ele controla, ninguém destrói. Um dos sentimentos mais dolorosos da espera é o de se sentir esquecido. É como se, enquanto os céus permanecem calados e os dias se arrastam, a alma começasse a acreditar que foi deixada para trás. Você olha ao redor e vê pessoas avançando, portas se abrindo para outros, testemunhos sendo contados que parecem distantes da sua realidade. E uma voz interna começa a sussurrar: talvez Deus tenha te esquecido. Mas essa é uma mentira forjada no calor da impaciência e alimentada pelas comparações. Porque a verdade espiritual é simples e inabalável. Deus não esquece de nenhum dos seus filhos. Ele não apaga nomes, não descarta promessas, não deixa de cumprir aquilo que falou. Se ainda não aconteceu, não é porque você foi deixado de lado. É porque você está sendo ajustado ao ritmo celestial. Deus trabalha com precisão. E quando o céu determina algo, Ele não permite que a bênção chegue antes do tempo. Ele observa a estrutura, a disposição, a intenção do coração. E Ele,
Como o oleiro que molda o vaso, muitas vezes freia o processo externo para completar o processo interno. Não é o seu pedido que está errado, é o seu coração que ainda está em lapidação. O que ele tem para você não é pouco, e exatamente por isso exige preparação. Você não foi esquecido, você foi separado, e o que parece uma pausa é, na verdade, um alinhamento divino entre quem você é hoje e quem precisa ser para viver o que Deus determinou. No Salmo 139, versículo 16, Davi escreve: Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Isso significa que nada em sua jornada é aleatório. Nenhum atraso é sem propósito. Nenhuma fase difícil é em vão. Cada detalhe já foi visto, escrito, desenhado pelo Criador. E mesmo que agora você só veja pedaços desconexos, ele enxerga o quadro completo. Enquanto você sofre pelo tempo, ele trabalha pela eternidade. Enquanto você se cobra resultados, ele desenvolve raízes. E as raízes invisíveis que ele planta hoje serão o que vai te sustentar quando a colheita chegar. Você não está onde gostaria, mas está exatamente onde Deus quer te forjar. O céu não mede progresso com base em conquistas externas, mas em crescimento interno. Por isso, se neste momento você sente que tudo está parado, olhe para dentro. Pergunte-se: o que Deus está formando em mim? Porque talvez o maior milagre ainda não seja o que você vai viver, mas o que você está se tornando. E quando esse processo de alinhamento terminar, o que hoje está oculto será revelado com honra. Deus vai te posicionar com força, e nesse dia você vai entender que o tempo de espera não foi castigo, foi ajuste divino para que a promessa não se perdesse nas suas mãos. Então, cale a voz do esquecimento, repreenda a mentira do abandono. Levante-se com fé e declare com ousadia: eu não estou parado, estou sendo ajustado ao ritmo do céu. E quando esse ritmo se alinhar, o Kairos vai se manifestar. E tudo aquilo que parecia esquecido vai explodir em glória diante dos olhos de todos. Porque o céu não se atrasa, o céu apenas prepara o melhor cenário para você chegar completo. Muitos querem o milagre, mas poucos estão dispostos a se tornar maduros para recebê-lo. A verdade é que Deus não entrega promessas para corações imaturos. Ele não libera bênçãos onde ainda há vaidade, pressa, ego inflado ou incapacidade de lidar com o peso daquilo que está por vir. A estação certa, no céu, não é medida apenas pelo calendário. É medida pela condição do seu interior. O tempo não é apenas algo que se vive, é algo que se carrega com responsabilidade espiritual. E enquanto você ora pedindo portas abertas, Deus pode estar te preparando para não desperdiçar o que Ele vai te dar. Porque a fé que pede é importante, mas a fé que espera com maturidade, essa é preciosa aos olhos do Senhor. Existe uma diferença entre querer algo de Deus e estar pronto para lidar com aquilo de forma que glorifique o nome dele. Muitos oram por relacionamentos, mas ainda não aprenderam a amar sem egoísmo. Outros clamam por ministério, mas ainda vivem para os próprios aplausos. Há os que pedem recursos, mas sem estrutura de generosidade ou sabedoria. E há os que suplicam por cura, mas ainda não entenderam que, mais do que saúde, Deus quer santidade. A maturidade da fé não é medida pelas palavras ditas em oração. É revelada pelas atitudes nos dias em que Deus parece calado. É fácil crer quando tudo se alinha. Difícil é confiar quando nada responde e ainda assim declarar: Deus, eu continuo aqui. Não porque vejo, mas porque te conheço. No livro de Tiago, capítulo 1, versículos 2 a 4, está escrito: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém,
a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Veja, é a paciência que completa a fé. É a espera que amadurece a confiança. O céu não busca fé ansiosa, busca fé estável, uma fé que permanece mesmo sob pressão, mesmo com lágrimas, mesmo quando todos ao redor dizem que já passou da hora, porque essa fé é que prepara a estação. Quando você estiver pronto por dentro, o lado de fora vai se alinhar automaticamente. O Kairos não falha. Ele só aguarda sua maturidade interior. É por isso que alguns milagres não vêm quando clamamos, mas sim quando amadurecemos. O Pai não é um entregador de bênçãos, Ele é um formador de filhos, e Ele não quer apenas ver você receber, Ele quer ver você suportar, crescer, multiplicar, permanecer. Toda a estação certa nasce não da ansiedade, mas da transformação. Quanto mais você se submete ao processo, mais rápido o processo se completa. E quando o céu reconhece em você a postura de um filho maduro, a colheita que estava retida começa a descer como chuva mansa, e tudo floresce de uma vez só. Então, hoje, pare de perguntar quando e comece a perguntar como. Como posso amadurecer minha fé? Como posso reagir com mais fé e menos pressa? Como posso me tornar o tipo de pessoa que glorifica a Deus mesmo quando nada acontece? Essas perguntas abrem portas espirituais, porque mostram que você não está apenas esperando um milagre, está se preparando para viver nele. E quando essa maturidade nascer, a estação vai chegar. E será tão natural, tão poderosa, tão clara, que você vai entender: valeu a pena cada segundo de espera. Há momentos na vida em que tudo muda. Um simples telefonema, uma resposta inesperada, um encontro divinamente alinhado. De repente, o que parecia impossível se torna real. O que estava travado por anos se rompe em segundos. E você percebe, chegou o Kairos. Aquele tempo perfeito, sagrado, soberano, o tempo que não foi provocado por sua força, nem acelerado por sua ansiedade. Foi Deus, somente Deus, e nesse instante tudo ao seu redor, pessoas, circunstâncias, portas, ambientes, se reorganizam em função do que o céu determinou. O Kairos é o tempo em que o invisível toca o visível, em que o eterno invade o agora. E quando esse tempo chega, nem o inferno inteiro pode impedir. Esse é o tempo em que o Pai se levanta e diz: agora é a hora. E quando ele fala, tudo obedece. O vento muda, o favor aparece, a graça se multiplica e o que parecia distante vem correndo na sua direção. O Akairos é quando o céu não apenas responde, ele se move. Ele mobiliza anjos, ressuscita promessas, redime dores antigas, transforma traumas em ministérios. Ele cura, ele eleva, ele entrega. Mas mais do que isso, ele te reposiciona espiritualmente. Porque o Kairos não vem apenas para te dar, vem para te mudar. Quando Deus decide te alcançar, não é só para resolver sua vida, é para marcar sua história com algo eterno, algo que todos que te cercam verão e dirão: foi Deus. O livro de Isaías, capítulo 60, versículo 22, declara: eu, o Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente. Essa promessa é poderosa, ao seu tempo, não o nosso, mas quando o tempo dele chega, ele faz com rapidez. Anos de espera são quebrados com um sim. Décadas de frustrações são curadas com uma porta. Toda uma história de dor se transforma em testemunho numa manhã. É assim que Deus trabalha. Ele pode até parecer demorado, mas quando decide agir, ele compensa o tempo. Ele não te devolve só o que foi perdido, ele te dá além, ele faz transbordar, ele surpreende, porque o Kairos não é apenas tempo de resposta, é tempo de recompensa. E o mais belo disso tudo é que você não precisa fazer força para atrair esse tempo. Você não precisa implorar, barganhar, se desesperar. Você só precisa permanecer fiel, firme, alinhado, crendo, mesmo quando não vê,
Porque o Kairos não é ativado por performance, é ativado por rendição. E Deus já viu a sua. Já viu suas noites em claro, suas orações solitárias, seus jejuns esquecidos, suas lágrimas escondidas. Ele viu tudo. E quando ele decidir, vai mover céu e terra, só para te alcançar. Porque o Pai não ignora filhos fiéis. Ele que demora aos olhos humanos, mas de nunca se esquece. E quando a glória dele se manifesta, ela cobre você de forma que ninguém poderá negar. Então prepare-se, continue orando, continue servindo, continue caminhando mesmo sem sinais. Porque o tempo está chegando, o relógio do céu está se alinhando, e quando o Kairos bater na sua porta, será mais do que você imaginou, mais rápido do que você esperava e mais perfeito do que você jamais sonhou. Porque Deus nunca chega atrasado. Ele chega no tempo dele, e o tempo dele é sempre glorioso.